Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a devolutiva da atividade que foi passada dia 8, tá bom? E também da atividade que foi passada no dia 15. Dia 8 foi passada uma pequena atividade de interpretação, certo? Leia o texto abaixo e responda as questões. Então, acredito que vocês leram atentamente todo o texto e aqui nós temos a interpretação do texto. Questão 1. O que fez esse texto ficar engraçado? Letra A. O bêbado tem imaginado que o coveiro era um morto e joga a terra para cobri-lo. Letra B. O coveiro ficar cavando e sentir frio durante a madrugada. Letra C. O homem ficar sentado no fundo, enrouquecido de tanto gritar. Ou letra D. O homem ter cavado demais e ficar preso no buraco. Claro que a resposta correta é a letra A, né? Se nós voltarmos ao texto, fazer a leitura novamente, vocês podem perceber que tem um trecho onde o bêbado chega no cemitério, né, encontra o coveiro dentro de um buraco e pensava que ele era um morto e atirou terra por cima para cobri-lo, certo? Aqui no finalzinho do texto, tá bom? Segunda questão. O coveiro ficou desesperado por quê? Na segunda questão, nós temos também 4 alternativas. Ficou preso no buraco e já era noite. Ouviu uns passos chegando perto do buraco. Sentiu medo de ficar sozinho no cemitério. Ouviu que um bêbado tinha chegado para ajudá-lo. Ele ficou desesperado. Nós voltarmos aqui no texto e ler novamente com atenção, né? Ele aqui na primeira, no primeiro parágrafo explica bem isso, certo? Aqui diz que ele foi cavando, né? Sua profissão era cavar, mas quando ele se deu conta, ele já tinha cavado demais, tentou sair da cova e não conseguiu, certo? Então aqui a resposta mais correta, que o coveiro ficou desesperado porque ficou preso no buraco e já era noite. Logo não tinha, né? Ele imaginou logo que não tinha muita gente ali por perto para ajudá-lo. Terceira questão. Aqui tem uma pequena falazinha lá do texto, ó, foi retirada do texto. O que é que há? Certo? Quem fez essa pergunta foi letra A, o mortinho, letra B, o homem bêbado, letra C, o coveiro, ou letra D, o narrador, certo? Nós voltarmos ao texto, nós vamos ver aqui no último parágrafo, aqui no penúltimo parágrafo, deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima e perguntou o que havia. Aí logo está aqui o trechozinho, ó. O que que há? Então, quem perguntou, aqui na terceira questão, a resposta correta aqui é a letra B, o homem bêbado. Então, questão de número 4. De acordo com as características do texto, podemos dizer que, letra A, o texto é uma entrevista, pois o bêbado e o coveiro estão sendo entrevistados. Né? Se nós formos analisar, não tem como ser uma entrevista, não tem ninguém entrevistando ninguém. Letra B, um cartaz, pois expressa uma mensagem de anúncio. Né? Geralmente, os cartazes eles apresentam algum anúncio, certo? E aqui nós não temos, então, uma característica do texto como sendo um cartaz. Letra C, é um texto narrativo, pois narra uma história. Então, se nós formos analisar, o texto narra uma história, inclusive uma história engraçada, que está falando sobre a história de um coveiro, né, que cavou bastante, que essa era a função dele, cavar, cavou bastante,
e quando se deu conta, ele já estava dentro de um buraco, e aí passou a noite, um bêbado foi ajudar ele, enfim, vocês leram o texto. Então, é um texto narrativo, pessoal. Letra C. E aqui, letra D, também não pode ser um artigo de jornal, né? Não está revelando nenhuma notícia importante sobre um fato, né? Então, aqui, nós temos aqui, só para conferir. Primeira questão, letra A. Segunda questão, também letra A. Terceira questão, o homem bêbado. E quarta questão, nós temos letra C, né? Então, ficou A, B e letra C. Agora, nós vamos ver aqui a atividade do dia 15, certo? Primeiro, né, antes da atividade, tem um conteúdo falando sobre verbos. E aqui, de início, já está dando um conceito. O que são os verbos? Verbos são palavras que indicam principalmente uma ação, podem indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Uma ação do que nós estamos fazendo, ou de algo ou de alguém que aparece no texto, né, fazendo qualquer coisa, ou seja, uma ação no geral. Um estado, né, o estado em que a pessoa se encontra, ou um fenômeno da natureza, né? Quando eu falo de fenômeno, eu estou me referindo ao fenômeno da natureza. Exemplo de verbos é uma frase que contém ação. Aqui, exemplo 1. O menino brinca. Logo, aqui a explicação embaixo. Logo, a ação de brincar é um verbo, certo? Então, se o menino está brincando, então o verbo dessa frase, podemos dizer, se eu pedisse para retirar, qual é o verbo da frase? O menino brinca. Então, vocês poderiam responder. O verbo da frase é a palavra brinca. Exemplo 2. Eu viajei. Logo, a ação de viajar é um verbo, certo? Então, está indicando uma ação. Tanto no exemplo 1, que é brinca, como no exemplo 2, que é uma ação de viajar, né? Eu viajei. Outro exemplo de verbos é uma frase que contém fenômeno da natureza. Aqui, por exemplo, choveu muito ontem. Qual foi o fenômeno da natureza que aparece nessa frase, né? O ato de chover indica um verbo ligado a um fenômeno. Então, choveu. Qual é o verbo dessa frase? Choveu. E aqui temos exemplos de outros verbos que a gente pode formar. Inclusive, eu pedi na atividade que formassem frase, né, com os verbos. E aqui eu dei dica de alguns. Por exemplo, patinar, falar, demorar, correr, adormecer, fazer, cair, sair, imprimir, pôr, né? Então, eu tenho um exemplo de verbos no sentido de ação, tá bom? E na atividade, que eu pedi uma atividade bem simples, uma questão de número 1. Em nossa linguagem, utilizamos os verbos diariamente, sem nem que o percebemos. Responda de acordo com o texto estudado o que são os verbos. Então, o que são os verbos? Lá no conteúdo, bem no início, a gente vai voltar no conteúdo e pegar aqui a definição, o conceito de que são verbos. E vamos colocar aqui na resposta da primeira questão. O que são os verbos? Pronto. São palavras, né, que indicam principalmente uma ação, podem indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno. Na questão 2, o que eu pedi para fazer? Seguindo os exemplos do conteúdo estudado, forme frases de acordo com cada verbo indicado, seguindo a concordância verbal. Aqui, por exemplo, eu pedi para formar uma frase com o verbo demorar, certo? Então, eu posso colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Formar aqui uma frase.
Vocês podem ter colocado outra frase. O importante é que tenha o verbo demorar dentro da frase. Por exemplo, ele demorou. Ele demorou a chegar. Demorou a chegar. Pronto. Então, aqui o ato de demorar, né? Ele demorou a chegar, tem um verbo aqui dentro da frase. Então, tá aí a resposta da letra A. Letra B. Formar uma frase com o verbo sair. Pode colocar, né? Por exemplo, saiu cedo ontem. Né? Alguém saiu cedo ontem. A ação de sair já indica um verbo, né? Ele saiu, ela saiu, alguém saiu. O importante é aqui o verbo dentro da frase, a ação de sair. E nós temos aqui também, por último, o verbo pôr. Podemos fazer uma frase com o verbo pôr indicando o fenômeno da natureza? Podemos sim. O pôr do sol da minha cidade é lindo. Então, aqui, se nós formos analisar, tem o pôr do sol se referindo, a palavra pôr está se referindo a um fenômeno da natureza. Certo? Mas eu posso também formar uma frase aqui só para citar exemplo, viu? Não é obrigado vocês terem feito esses dois exemplos com o verbo pôr. Mas eu estou só tirando aqui mais as dúvidas, tentando explicar melhor de uma maneira mais rápida e prática. Por exemplo, ela pôs muito açúcar. Ela pôs muito açúcar no café. Tá certo? Assim, então ela pôs, então indica uma ação. Ela pôs muito açúcar no café. Então eu tenho aqui dois exemplos do verbo pôr, né? Indicado a fenômeno da natureza. E eu tenho aqui o outro pôs de uma ação, pôs muito açúcar no café. Então aqui é fenômeno, certo? E aqui na segunda frase eu tenho o verbo pôr indicando uma ação. Então era só isso, já que a letra A, ele demorou a chegar. Então aqui vem, demorou vem do verbo demorar. Sair, saiu cedo, alguém saiu cedo. Então esse saiu vem do verbo sair. Na letra C eu já expliquei aí o verbo pôr em uma frase indicando o fenômeno da natureza e também ele no sentido de ação, pôs muito açúcar no café, tá bom? Então, por hoje é só. A questão 2, não é obrigatório a frase de vocês estar igual à minha, só importa que cada frase de vocês contenha o verbo indicado aí em cada uma das questões.